Olá, Fraternidade Espírita. Hoje é dia 31 de agosto de 2021 e meu nome é Mário, estou falando de vocês aqui da cidade de Tatuí, em São Paulo. Esses dias nós estávamos na Casa Espírita vendo alguns itens do Evangelho para estudo e um deles, inclusive, estava mencionando, que da necessidade daquele que é religioso, daquele que é espírita, dele pegar se integrar na vida, nos costumes vigentes da época em que ele está vivendo. E que o espírita, como a gente até mesmo aprende nos cursos de palestrantes, é aquele que também deve participar, dar exemplos da sua vida atual em relação à comunidade. Observando esses tempos que nós estamos passando, que são tempos difíceis, tempos de transformação, eu vejo assim com bastante entusiasmo o setor religioso se manifestando de diversas formas. São irmãos católicos, evangélicos de outras crenças, que estão procurando se posicionar a respeito da própria religião, de como eles estão alertando eles mesmos dos tempos difíceis que nós estamos passando. Procurei no meio da seara espírita alguma mensagem, encontrei assim uma referência do Divaldo Pereira Franco a respeito desse mesmo tema, daquilo que nós estamos passando. E o Divaldo, com muita sabedoria, ele já nos dá a instrução da seguinte forma, que durante muito tempo nós brasileiros nos deixamos levar, nos deixamos assim nos envolver por aqueles que são criaturas, que foram eleitas como os nossos governantes e que eles, de certa forma, usurparam esse direito que foi concedido por nós, os eleitores, aqueles que os colocaram no poder, e que nós estamos pagando um preço muito caro pela nossa negligência, pagando um preço muito alto a respeito do nosso desinteresse, muitas vezes, nas questões políticas, que elas acabam indo sair, desembocar o quê? Na nossa vida pessoal, na vida do povo, daqueles que necessitam de ter emprego, aqueles que necessitam, como nós, ter uma assistência médica decente. Então foram tantos os desmandos que foram feitos, de desvios de dinheiro, entre até mesmo para outros países, enquanto deveriam ser aplicadas aqui mesmo, na saúde no nosso país, que o nosso sistema de saúde está em frangalhos, e mesmo nos dias de hoje, está ocorrendo desvios sérios que comprometem a nossa saúde. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, até por asfixia, e as desculpas que nos estão sendo dadas, ou então estão querendo desviar a nossa atenção para aqueles que estão tentando trabalhar corretamente, para um terreno pantanoso, um terreno da ilusão, um terreno daquilo que é errado, que são, desculpe dizer, só aquelas mesmas raposas do passado que vêm aqui a usufruir de nós que somos aqueles que os elegeram. Então, eu assumo também a minha parte nisso, pois eu também negligenciei durante muito tempo as questões políticas. Por quê? Em primeiro lugar, vamos falar a respeito de espiritismo, espíritas. Nós espíritas gostamos de ser o quê? Discretos. Dificilmente você vê um espírita, que não seja discreto no seu comportamento, no seu modo de falar, no seu modo de agir, nas ideias que ele exprime, porque a gente tem que pautar, aquilo que a gente fala, mesmo na casa espírita, na tribuna, da nossa necessidade de levar estritamente o Evangelho ao pé da letra, daquilo que Jesus nos deixou e daquilo que a gente aprende com a doutrina espírita. Então, além do Divaldo, encontrei também uma outra instituição em Minas Gerais, para variar,
uma fundação Caminho, Verdade e Vida, que eles se posicionaram publicamente a respeito de como, né, eles carregam essa bandeira necessária de renovação do nosso Brasil, da nossa pátria, o país do Evangelho, que nós também precisamos trabalhar muito para honrar esse nome do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, através desses raciocínios, através de intuição, então dizer, por que não analisar isso daí através do Evangelho de Jesus, que é aquele que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte das nossas preleções dentro da casa espírita. Então separei aqui alguns tópicos, né? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Item 9, ele vem falar a respeito da nova era. E diz o seguinte, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Então, o que está acontecendo conosco? Nós estamos aqui sendo atraído pela atenção das massas. Tudo isso está chamando a atenção de todos e deve chamar a atenção também para nós, espíritas, que nós temos um papel a cumprir em tudo isso que está acontecendo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar aguardando ver os acontecimentos se desenrolando, de pessoas que estão se movimentando e os espíritas estão em silêncio. Não dá, gente, não dá, não existe essa condição. Mas a gente deve sim participar dos momentos patrióticos, dos momentos que estão sendo colocados para nós. Então não nos podemos manter alheios a isso que acontece. Mas vejam, não é para ficar comentando isso aí dentro da casa espírita. Ninguém vai subir numa tribuna e vai defender isso, vai defender aquilo. Não, de forma alguma. Mas nós, na nossa vida lá fora, na nossa vida externa, a gente tem que tomar uma posição. O outro, então, que eu vou falar aqui agora, seria do capítulo 2, que aliás aqui devo até ter tirado do local, mas já encontrei, que é meu reino não é deste mundo. Então, ele diz o seguinte, que aqui no item 8 do Evangelho, temos uma outra consideração a fazer. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas que bem fizestes, que lágrimas enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. Os degraus do trono não levam até lá. São caminhos mais penosos da vida que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através dos espinhos, dos abrolhos, e não por entre as flores. Então, esse é o caminho. A gente tem que procurar esse caminho junto com os outros. Que muita gente aí está pisando em espinho, muita gente está se machucando, estão saindo feridos da luta, estão destinando o seu tempo para erguer uma bandeira, erguer a bandeira da fraternidade universal, a bandeira do Brasil, pois todos nós temos uma missão a cumprir.
E seguindo um pouquinho mais adiante, vamos falar aqui também a respeito do capítulo 3. Capítulo 3, item 14, o segundo parágrafo, que ele nos diz o seguinte: os espíritos têm uma expiação, aí estão, se assim vos podemos exprimir, como estrangeiros, já viveram em outros mundos, dos quais foram expulsos, excluídos, pela sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida, os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Quando ele diz aqui, estrangeiros, qual de nós não é estrangeiro aqui nessa pátria? Qual de nós aqui não é um foragido lá da velha Europa, do Oriente, de tantos locais do mundo? Nós viemos aqui procurar na terra da Santa Cruz uma oportunidade de refazer as nossas vidas. Nós que participamos lá dos princípios inquisitoriais, nós que vilipendiamos aqueles que eram os nossos servos. Analise se você não é um descendente daquelas raças que vieram povoar aqui a nossa terra, os italianos, os libaneses, os árabes, os japoneses e assim por diante, os alemães, todos vieram para o Brasil à procura de liberdade. Liberdade de crença, liberdade de religião. Então, essa é a nossa posição, somos aqueles mesmos foragidos do passado. Estamos aqui no Brasil, um local onde estão querendo privar desse bem valioso que é a nossa liberdade, a liberdade religiosa, impor limites para nós, e nós estamos ficando em silêncio. Por quê? Porque nós somos espíritas, porque nós somos discretos, porque nós não gostamos de nos expor. Até quando? Até quando vierem bater nos templos religiosos e cerrar as suas portas, como foi feito até há pouco tempo atrás? Fechar tudo, tirar a nossa liberdade de expressão. Graças a Deus, nós estamos no Brasil, onde nós temos essa liberdade fantástica de crença, de opinar a respeito das coisas. Aqui nesse país onde foi esquecido as nossas raízes de cada um, as nossas raízes, nós somos absorvidos por um espírito fraterno que reina aqui nessa pátria, que era sem preconceitos. O que estão fazendo os homens no poder há tanto tempo? Estão criando preconceitos entre nós mesmos. Estão querendo criar a separatividade. Nós não tínhamos assim uma ideia de racismo nesse nosso país até um pouco tempo atrás. Não tínhamos isso. Nós éramos brincalhões, alegres, felizes. Um brincava com o outro. Chamava, você é alemão, não sei o que lá, sabe? E agora? Nós estamos com esse nosso direito, essa nossa alegria, ela foi sufocada. É lógico que existem excessos, mas isso foi tolhido daquilo que a gente mais sentia no nosso coração. Essa felicidade de nos reconhecer diferentes, porque aqui todo mundo é diferente. Não existe assim qual que é o espírito do brasileiro? Você vai para a Europa lá, vai fazer um passeio na Europa, se algum dia você tiver a oportunidade. Você atravessa a fronteira de um país.
Aqui se fala, até a fronteira se fala italiano. Atravessou lá do outro lado, se fala uma outra língua diferente. Se fala francês e eles não admitem muito que se falem longe da língua deles. Então isso aí é enraizado, não existe uma miscigenação. Aqui no Brasil a gente tem, graças a Deus, essa miscigenação. Aqui ninguém fica aí culpando o outro, né? Porque isso, porque aquilo. Mas, graças a Deus, a gente encontra, que nem outro dia lá, um exemplo, na 23 de março, né? Aquele que é libanês se dando bem com o árabe, se dando bem com o brasileiro. Que terra maravilhosa! Esse é o nosso Brasil. Estão querendo tirar isso aí de nós. Mas vamos voltar ao Evangelho. O Evangelho é sábio naquilo que ele nos ensina. Então vamos aqui agora para o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, item 21, São Luís. São Luís, muito obrigado. Ele diz o seguinte, é uma pergunta: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Resposta dele: essa é uma questão delicada, e é mesmo. E precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las, desde que você tenha um problema, se você se prejudica a si próprio. É necessário, mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse maior, do maior número do que um só, conforme as circunstâncias. Desmascarar a hipocrisia, a mentira pode ser um dever, desmascarar a hipocrisia. Por quê? E ele explica assim: pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e tornarem as suas vítimas. Essa é a verdade. É melhor se desmascarar do que várias pessoas venham a sofrer pelas desonestidades, por aquilo que é errado, que faça sofrer a grande multidão. Nós aqui que temos a inteligência, nós somos privilegiados com a inteligência que Deus nos deu. Nós devemos compreender, sim, que aqueles outros irmãos ainda não compreendem isso, eles estão assim como se fosse numa grande manada, mas agora parece que, sei lá, as pessoas estão começando a acordar. Quanto tempo o nosso patriotismo ficou adormecido? Ficamos até com vergonha de nos declarar patriotas, de ter respeito para aquela bandeira. Ficamos em silêncio. Não é para ter vergonha de ser patriota, não. Nós somos patriotas, sim, porque eu valorizo esse país. Esse país, a melhor reencarnação que eu já tive em todas as minhas existências foi no Brasil. Foragido da Itália, como meu avô, e tantos outros que vieram de tantos países. Então, esses foragidos precisam honrar a nacionalidade que nós estamos carregando no dia de hoje, porque isso daí não foi feito à revelia. A gente sabe muito bem, nós que somos estudiosos, que isso não acontece. Deus não dá ponto sem nó. A gente está aqui para cumprir uma missão. E agora, só para a gente finalizar aqui do Evangelho, vamos ver aqui o capítulo 12. Amai aos vossos inimigos. Item 8. As palavras do Cristo, que ele disse o seguinte, né? Não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece também a outra. Para o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente.
Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra. É isso que nós aprendemos. A letra que mata, o espírito que vivifica. Devemos tomar ao pé da letra? Aí vem a explicação para nós, espíritas. Tomar um pouco de ar aqui. Não, da mesma maneira que aquele que manda arrancar o olho, se ele te for causa de escândalo, levada às últimas consequências, ele condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. É isso que a gente quer? Deixar o campo livre para os maus, porque eles não vão ter nada para temer. Seremos o que? Os mansos? Os cordeiros? Sim, Jesus toma conta do seu rebanho. Mas é necessário que nós também assumamos a nossa responsabilidade. E diz o seguinte, né? Os maus não teriam o que temer. Não se pondo freio às suas agressões, logo todos os bons seriam as suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Jesus não proibiu a defesa. Então, o que eu peço para nós? A gente tem que se defender. A gente tem que agir. Se a gente quer ficar, né, na nossa casa, enquanto tantos irmãos nossos estão se movimentando para fazer alguma coisa, queremos ficar em vibrações, fiquemos em vibrações, não tem problema nenhum. É bom fazer vibração, é bom orar, mas é também necessário agir. O que seria de nós se Jesus, à medida que Olha, Jesus é aquele que saía no meio do povo. O Jesus é aquele que era o destemido. Ele não temia os doutores da lei, ele ia lá e cutucava os doutores da lei da época. Ele fazia tudo o que era possível para demonstrar aquilo que era correto. Jesus, sim, um corajoso. Ele não ficou em casa vibrando, não ficou em casa fazendo orações. Jesus é o homem das ruas. O Jesus, ele ia onde havia a dor, o sofrimento. Ele nunca temeu a presença de um soldado romano, de um tribuno. Ele nunca temeu aqueles que os perseguiam na época. Inclusive ele disse, né, aos discípulos, né, ide enfrentar os lobos. E de enfrentar aqueles que ainda obram pela iniquidade, por aquilo que é errado. Desses que ainda não sabem, que muitas vezes, né, outro dia eu estava fazendo um comentário, são ateus. Não é possível, essas criaturas não acreditem em Deus. Não acreditam na providência. Não acreditam na justiça divina. Pensam só na sua vida atual, nos gozos que a riqueza, que o poder, que a autoridade podem dar até eles. Então não acreditam em Deus. Será que eles acham que, em algum momento, quem que os receberão na espiritualidade serão, assim, abençoados com aqueles que eles privilegiaram? Ou haverá o choro e ranger de dentes daqueles que foram deixados ao lado, daqueles que sofreram, daqueles que morreram sem ter uma assistência médica, sem ter um remédio para amenizar as dores, para aqueles que hoje dependem da caridade de tantas instituições filantrópicas, que elas estão ali para ocupar o lugar do Estado, onde o Estado não age, onde o Estado não atua, onde o Estado ele deixa de lado, deixa ao léu aqueles que sofrem. Então, caros irmãos,
Peço a vocês que desculpem os meus excessos. Desculpem, muitas vezes, até mesmo pelo calor das palavras, falar alguma coisa errada, mas a gente tinha que passar essa mensagem adiante, porque as outras religiões também estão se movimentando. Eles também estão preocupados com a atual escalada de onde nós iremos parar, onde nós vamos estancar tanta iniquidade, até quando nós iremos suportar receber tantos desmandos daqueles que tiveram a outorga da autoridade, que inclusive contou com a bênção de Deus. Essa mensagem que eu tinha passado para vocês, a comunidade, a fraternidade espírita, e eu peço a Deus nosso Pai, ao caro Ismael, a todos aqueles que lutaram naquele livro famoso que a gente lê, Confidências do Inconfidente, do nosso amigo Tiradentes e tantos outros que a gente viu naquela reunião, que eles se prepararam na espiritualidade para reencarnar aqui na Terra, já sabendo que eles iriam ser perseguidos, que eles seriam torturados. Então façamos honra, pelo menos aqueles que estão mais próximos de alguns séculos, que lutaram por essa terra, lutaram pela liberdade. Então nós temos também que lutar pela liberdade, pelo aquilo que é correto. E que Jesus, nosso Mestre, oriente sempre os nossos passos, oriente sempre as nossas mentes. E muito obrigado à grande espiritualidade, ao irmão Ismael, a tantos outros espíritos que trabalham para o bem do Brasil. Estejam conosco. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus.